Boa noite a todos, boa tarde por estar no Brasil. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, intitulada Dominium Possessio in Bonis Apere, o desenho da organização dominial no direito romano clássico. A apresentação vai ser sumária, só pelos pontos principais do trabalho. Pelo que eu organizei-me aqui são 6 pontos e eu pretendo não me reter muito neles, então vou ver se faço uma apresentação de 30 a 40 minutos para não ser muito cansativa também. Mas, basicamente, o objetivo da minha dissertação era de construir um retrato da organização dominial, isto é, das formas de exercer poderes sobre coisas, das formas jurídicas de exercer poderes sobre coisas, coisas também tidas aqui no sentido jurídico, no direito romano clássico. E, para isso, eu senti a necessidade de estudar aquelas três figuras, e eu já vou explicar porque não senti a necessidade de aprofundar muito nos demais direitos reais quando tratar da propriedade. Mas antes disso, a tese ela abre com uma pequena parte sobre a importância dos estudos romanísticos. Para aqueles familiarizados ao pensamento da Escola de Coimbra, já o professor Sebastião Cruz e o professor Santos Justo justificavam o ensino do direito nas faculdades pelo seu valor formativo, em primeiro lugar, depois pela sua perfeição técnico-jurídica, pelo seu interesse prático, pelo aspecto histórico, ou seja, aquela possibilidade de ver no direito romano um laboratório jurídico com séculos de experiência, e em quinto lugar ele enumera algumas razões, como a importância para o direito comparado, para a construção de um direito europeu, para a unificação do direito privado e para uma certa unidade espiritual da Europa. E isso tudo também já vem na linha aqui do professor Álvaro Dors, que foi o mestre do professor Sebastião Cruz, nenhuma surpresa aí. Mas tudo isso para dizer que eu adoto uma posição um bocado diferente. E é muito inspirado num escrito do professor Santos Justo chamado A Crise da Romanística, em que o professor Justo apresenta a ideia de que não adianta repetir várias vezes para aqueles que não ouvem a importância dos estudos romanísticos. Então, a minha opinião é um pouco mais direta, e ela colhe inspiração direta em Franz Wiecker, que é basicamente que os estudos jurídicos históricos encontram seu fundamento direto na historicidade da nossa própria existência. Ou seja, é tudo aquilo que temos, como somos, como temos propriedade assim, e as diversas relações que estabelecemos também no seio da nossa comunidade, se não a própria comunidade, é um produto histórico e para compreendê-lo é preciso o conhecimento da história, filosófico-jurídico sobre o assunto. Bom, basicamente, dou aqui por encerrado esse pequeno parêntese sobre a importância dos estudos romanísticos e vou entrar direto no tema principal, ou seja, o primeiro tema que eu trato na tese é justamente a propriedade ou domínio. Eu chego a uma definição que a propriedade romana é o único senhorio eminente, o senhorio mais geral em ato e em potência sobre a coisa. Eu já falei aqui em outra ocasião sobre as dificuldades em se chegar a uma definição de propriedade. Tem vídeo no canal para aqueles que estiverem interessados. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a definição, apenas referir esse aspecto para se ter uma ideia do que se fala aqui. E, na verdade, a ideia central do tratamento sobre a propriedade é a possibilidade de construir uma imagem da organização dominial definitiva à imagem da propriedade. Ou seja, e basicamente na ideia de organização dominial, eu vou buscar inspiração no professor Orlando de Carvalho. Eu não sei quão famoso ele é no Brasil, mas aqui em Portugal ele é sem dúvida um dos maiores juristas recentes que tivemos. E, no seu manual sobre direitos reais, ele contrapõe a organização dominial definitiva provisória. E eu vou entrar em mais detalhes sobre isso depois, mas basicamente a definitiva é aquela que é feita sobre a imagem da propriedade, ou seja, é o próprio direito de propriedade, domínio aqui, e os direitos reais parciais. E assim, a propriedade, pela sua elasticidade, ela tem a capacidade de comportar, ou melhor, propriamente delimitar todo o campo da organização dominial definitiva. Justamente pela sua tutela, é a única forma que podemos falar da natureza no direito, no direito romano, por mais claro que se pareça, é pela sua tutela jurídica. Não há grandes manuais teóricos sobre os direitos subjetivos, mas há esquemas de tutela jurídica bem acabados, e a tutela da propriedade, todos sabemos, se dá em primeiro lugar pela reivindicação. E eu entendo que essa ação é justamente a epítome da tutela dominial,
Por quê? Porque ela afirma a preferência do proprietário frente ao possuidor. Basicamente, é reivindicado o que diz certas relações jurídicas estão no campo da organização dominial definitiva e outras estão no campo da organização dominial provisória. Provisória, por que justamente provisória? Porque cede caso apareça alguém que tenha uma relação dominial definitiva, e é a partir dessa ideia central que eu construo a contraposição, ou melhor, eu só reconstruo, porque a ideia não é minha. E nessa mesma linha que podemos considerar a posse como uma organização dominial provisória. Na parte do tratamento da possessão, é, tem uma parte sobre a sua evolução histórica, na parte do domínio também tem. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque as teorias são complexas e cansativas, apesar de interessantes. Por acaso foi criticado na minha defesa pelo professor Justo a minha tendência a entrar em discussões sobre as origens do Instituto, porque, pelo menos aqui na minha escola, sempre fez ressonar a ideia do professor Dawes, que era de se praticar a arte da ignorância frente a essas questões que não podem ter uma resposta definitiva encontrada nas fontes. Eu me afasto um pouco dessa orientação, principalmente porque eu quero demonstrar como os institutos eles desenvolvem analogicamente, que é uma ideia do professor Casteira Neves e do professor Bronze, com outras notas, mas eu acredito que é importante para compreender a forma de evolução dos estudos, como eles vão buscar a inspiração em outros estudos análogos, pela forma que eles interpelam a intencionalidade problemática do direito. Já é toda uma outra discussão jurídico-filosófica que podemos ter a outra altura. Mas, basicamente, trato das teorias sobre a origem da propriedade anteriormente, no início da parte da propriedade, com a posse também começo tratando sobre as teorias da origem da possessão, nada que altere as conclusões que eu vou chegar no caso da tutela possessória no direito romano clássico. Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi o estudo sobre os elementos da posse, o famoso corpus e ânimos, e principalmente por uma vertente que tem se desenvolvido pelos estudos romanísticos italianos, que o Paulo Ferretti chama de teorias heterodoxas sobre o ânimos possessório. São basicamente teorias que defendem que durante um certo momento no direito romano, né, não existiu essa contraposição teórica e, na verdade, a utilização conjunta dos dois termos aparece principalmente em Paulus. É bem interessante, eu entrei em algum detalhe sobre isso. Eu, por acaso, escrevi sobre isso no artigo que vai para o livro em homenagem ao professor Justo. Isso ainda deve demorar para ser publicado, mas para aqueles que têm algum interesse. Pronto, na tese também encontram as referências bibliográficas necessárias. É, mas basicamente o que é importante no tratamento da posse para a constituição do desenho que é o foco principal da dissertação é a discussão da possessio naturalis, mas a possessio naturalis entendida aqui no sentido estrito de mera detenção, porque às vezes ela aparece nas fontes com outros significados, ou o Bonfante faz essa advertência, e já entre nós o Manuel o Pegas? Não, não, o Melo Freire fazia essa advertência, é bem curioso, já é uma advertência bem antiga. É, Depois trata um pouco sobre os interditos possessórios, os interdicta, né, no plural. Não sinto necessidade de falar sobre eles aqui para um auditório tão especializado. Também é um tema bem conhecido, não vale a pena insistir muito. Mas, basicamente, a tutela do campo da organização dominial provisória é feita através dos interdicta. Só que tem um pequeno problema que existe uma possesso que é tutelada por uma ação, que é a possesso de boa-fé quando é tutelada pela publiciana. A publiciana, como sabemos, também tutela os casos de in bonis habere. E assim eu vou para o nosso penúltimo ponto, que é justamente o in bonis habere. Como sabemos, eles se dão em vários casos. Estes casos são mais ou menos muito bem reconstruídos pelo Pietro Bonfante. E basicamente o caso de res mancipi alienados em uso do solene, da bonorum possessium, da bonorum venditio, da iudicatio nos iudicia quae imperio continetur, da entrega noxal de escravo, da missa in possessione ex segundo decreto e da addictio bonorum libertatem conservandorum causa. São esses os 7 casos que o Bonfante diz que são seguros, ele diz que pode chegar a outros. Eu até ia entrar em detalhes mais sobre eles, mas
se fosse um auditório com pessoas não tão especializadas, acho que tinha alguma necessidade, assim com pessoas tão estudadas em direito romano, acho que não preciso ficar aqui caracterizando eles. Mas o que é interessante é que eles são todos tutelados pela Publiciana, e a Publiciana, para começar, é moldada a Reivindicatio. E aí nos põe o primeiro problema, que é a Publiciana é uma ação real. Porque se a Publiciana for uma ação real e nós temos que a Publiciana tutela os processos de boa-fé, nós parecemos cair no caso que a posse de boa-fé vai para o campo das organização dominial definitiva, porque nós dissemos que era o campo da organização dominial definitiva, é pautado pela propriedade, que é tutelado pela reivindicácio, uma ação real e as outras ações reais vão ter eficácia erga omnes, mas não é o caso da Publiciana quando tutela a posse de boa-fé. E, por acaso, tem um estudo muito interessante, eu já não lembro de quem é, está na minha tese, para quem quiser ver, mas que defende que, na verdade, os clássicos nunca se ocuparam em classificar como reais ou pessoais as ações fictícias, é o caso da Publiciana. Então, assim, eu abandono um bocado essa problemática. Na verdade, ela nunca se pôs o pensamento romano clássico e não acho que é necessário introduzir problemáticas que derivam de conceitualizações feitas a posteriori. E chego a uma conclusão que é evidente, não é uma conclusão minha, é uma conclusão óbvia que resulta das fontes, que a Publiciana tutela duas relações distintas, o in bonis habere e a posse de boa-fé. E, por acaso, é por isso que o Lenel, quando reconstrói o edicto, ele propõe um interdicto duplo. O Bonfante, basicamente, existe a possibilidade dela ser tutelada por um interdito duplo ou por um interdito único, que depois teria as ações específicas para cada uma. É o próprio Lenel que opta por uma fórmula dupla e Bonfante que vai por uma fórmula única, inspirada principalmente na passagem de gás. Mas o que interessa, na verdade, é que eles tutelam duas relações diferentes e elas vão para campos diferentes da organização dominial que nós temos traçados. A posse de boa-fé permanece junto com as outras posses no campo da organização dominial provisória, justamente porque pode ceder frente ao dominus, e já o in bonus abre. Ele vai para o campo da organização dominial definitiva, por quê? Porque não cede frente a ninguém. É definitivo contra qualquer sujeito que aparecer com uma relação com a coisa, e assim ficamos com o nosso desenho. A organização dominial definitiva é a propriedade, os direitos reais e o in bonis habere. A organização dominial provisória é a posse, incluindo a posse de boa-fé, com a particularidade da posse da boa-fé produzir alguns efeitos no campo da organização dominial definitiva, como aquisição de frutos. E uma outra particularidade que eu achei bem interessante é que o in bonis habere ele cria uma tendência elástica inversa, como eu chamei. Porque, bom, os direitos reais, todos nós sabemos, têm aquela tendência elástica da propriedade de reconstituir o seu conteúdo pleno. No Inbones Haber, na verdade, tem uma tendência elástica no sentido de construir um novo domínio no titular do Inbones Haber. Por isso que eu chamo de tendência elástica inversa, que é, na verdade, a tendência da propriedade sair de uma pessoa para ir para outra. E assim fica construído o nosso desenho, que é o grande objetivo da tese. Como eu disse, é uma apresentação rápida dos traços fundamentais e eu acho que fica assim concluída em tempo recorde. Acho que não foi muito chato. Pô, parabéns. Ela tá disponível em algum lugar para acesso ou só Olha, fica isso na ela deve, ela deve estar na internet, entretanto. Aham. Uhum. É, a minha, o meu trabalho do LLM, né, que eu não seria o mestrado, mas só que não, fica essa polêmica. Eu acabei passando um pouquinho perto da questão da posse também em relação às coisas corpóreas e incorpóreas do Gaio, né? E E, isso tem um livro do Finzi que é muito bom sobre aham, a quase processia. e, Mas eu não entro muito porque não me parece muito clássico aquilo, para ser sincero. aham, aí a forma como eles tentam diferenciar isso
quer dizer, nunca solucionaram isso até hoje, né? Tem várias tentativas de explicar isso. Mas era em relação à forma como tu reivindicaria a determinada coisa, né? Ou determinado objeto. E, e no caso da coisa corpórea, tu poderia afirmar a propriedade, né? Isso aqui é meu, usando uma action ou algo parecido. E já na incorpórea seria o mihi esse, né? Meu esse e o mihi esse. Um, isso aqui é meu, o outro, isso aqui me é intitulado, né? A ter tal coisa, digamos, no caso de um usufruto ou de uma servidão. E eu achei muito interessante. Alguns autores falavam que sequer existiria. Claro, aqui eu estou dentro da parte do Gaio, né? Então não é algo específico para a propriedade. Eles podem falar algo assim sem grande aprofundamento, mas que não existiria exatamente uma ideia de propriedade 100% em relação a isso, porque o que importaria é que ação tu tem para proteger esse teu objeto, né? Seja ele corpóreo ou incorpóreo. Então, o que tu falaria é que tu não teria exatamente a propriedade de um bem, mas eu tenho uma actio in rem, uma reivindicatio, Exato, exato. para haver Você esse... reclama a própria coisa. Acho que Uhum. eu não lembro se é o caso ou se é algum autor espanhol que faz essa observação. Tem alguns que fazem, tem alguns que fazem. É verdade, reivindica-se a coisa, não é o direito. Aham. Isso acho que foi um artigo do Dílio, né? Dílio, ele é um professor na Inglaterra, ele tenta explicar isso também, né? Como é que seria essa diferença, e depois, claro, chega na pandectística ali, faz aquela mudança, até chegar no BGB como tem hoje, aproximadamente como no Brasil, como é no Brasil, né, com algumas diferenças. Mas interessante a tua tese. Acho que o Kundry deve querer falar alguma coisa, né? É o teu tema, não é, do mestrado, tu já está seguindo o mesmo caminho do Pedro. É, na verdade, eu fui mais na minha dissertação para direito de vizinhança, só que é impossível você não enfrentar várias teses sobre a propriedade antes de chegar a direito de vizinhança. Mas, enfim, parabéns, Pedro, pela nova pesquisa. Eu não entendi muito bem o recorte que você fez aí. Me pareceu que você está estudando esses três elementos, né? O domínio, a posse em bonis possessio, em bonis habere, a partir dessa dualidade aí de tutela definitiva ou provisória. Eu até fico curioso quanto a esse termo, talvez isso seja ignorância minha, mas qual haveria de ser a origem desse termo? Se ele é português mesmo, ou se é uma tradução que você está fazendo de um termo de algum autor específico? Na É, verdade, pode responder isso que é mais rápido. não, que na verdade a contraposição é utilizada pelo professor Orlando de Carvalho no seu tratamento do direito das coisas. Eu acho que ele vai buscar de algum autor alemão, eu já não lembro, faz muito tempo que eu estudei o manual dele de direito das coisas. Mas é basicamente a ideia que é essa contraposição central e ela tem um intuito de abarcar todas as relações jurídicas sobre coisas, porque, pelo menos todas as que são juridicamente relevantes, justamente porque a intencionalidade do direito reclama que elas sejam todas tuteladas e de forma direta. E depois eu falo também um pouco sobre a relação Uhum. complementariedade que se dá entre elas, ou seja, se uma coisa não está num campo, tem que estar necessariamente no outro para ser juridicamente relevante. Mas é basicamente como tentar traçar esse quadro geral em que depois a gente consegue inserir todas as relações jurídicas sobre coisas. É claro que a tese ela se preocupa só em fazer o quadro geral. Depois o estudo para preenchê-lo é quase infinito, mas Uhum. é justamente uma preocupação de fazer esse esquema geral em que permite compreender melhor as outras coisas. Entendi. Rapidinho, André. Então, É, eh, tu ok. abordou o precário também? Eu não sei se eu escutei a questão do precário. Não, 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 não. Na questão da posse bom, ser uma posse precária e tudo, e seria... Eu trato um pouco sobre isso na tese, mas eu trato muito superficialmente, porque eu acabo sendo um bocado influenciado por essas teorias que são chamadas heterodoxas e, na verdade, parece que não vendo o ânimos como um elemento necessário em todo o direito romano clássico, não há uma necessidade de chamar aquelas posses de anômala, como faz o professor Justo. Então, por acaso, essa foi a primeira observação que o meu orientador fez quando leu a minha tese. Ele perguntou desses casos de posse. E eu dei justamente essa explicação. Tem essa explicação óbvia, tem outra que é
Depois existem várias reconstituições do que seriam as origens dessas posses, e isso dá algumas outras tantas páginas de escritos. E respondendo à primeira pergunta do Condor, é uma dissertação, tem acho que 120 páginas, era o limite máximo, que é 300 mil caracteres, o que foi sinceramente um tanto quanto chato, porque quando eu acabei tudo que eu queria tratar, acho que tinha cerca de 450, e depois eu tive que fazer uma série de recortes naquilo, e foi Aquilo é- Eu chato. sabia que aí em Portugal tinha esse limite de caracteres, não? Vocês escrevem tanto? Não, também, antigamente não tinha, é justamente isso. Antigamente não tinha, tem tese aqui da faculdade que tem 1.500 de doutoramento, claro. Mas as Uhum. teses de mestrado, a tese do professor Vieira Cura, é sobre a fidúcia, eu acho que tem 200, 300 páginas. Mas pronto, eram outros tempos. Tinha menos mestrandos também, doutorandos, é verdade. É, mas ainda quanto a esse termo aí, se é do professor Orlando de Carvalho, então eu imagino que não vai ter resistência nenhuma na utilização dessa expressão. Mas isso é um bizantinismo. Eu sei que você não está incorrendo nessa confusão, mas eu acho que esse termo é possível de ser atacado pela palavra dominial no meio para se referir a tutelas de posse. É, Não, não, é, eu percebo a ironia, mas eu não consigo achar outra palavra em português para expressar essas religiões, mas não é domínio no sentido de domínio ex iure crito, mas é o que temos aqui para tratar de uma relação com a coisa. isso é complicado. Na minha É, dissertação, enfim, tem um regime muito plural de dominial mesmo, em sentido estrito, em Roma. E para eu evitar de falar propriedade, a pessoa associar só ao domínio ex iure quiritium, ou, sei lá, qualquer outro tipo de propriedade que tenha havido, eu estou tentando usar um outro termo que vai abarcar todos os direitos de propriedade, mas é E o que, difícil e o fazer que que isso você sem. chegou? Olha, em italiano é muito melhor, mas relações de pertença. É, Eu não sei é, se eu vou usar isso como definitivo, né? Eu estou trabalhando, né? Mas o que importa é a ideia por trás, né? Não o apelido que a gente está chamando a coisa. Enfim, e outra curiosidade, você está fazendo uma análise sincrônica, então, né? Não tem um recorte temporal específico para você analisar as é, fontes. no direito clássico só. Ah, no clássico, então não No vai direito clássico. enfrentar Não, isso na não, não, propriedade não. arcaica. Não, justamente eu trato um bocado sobre as origens da propriedade, mas é mais com o intuito de perceber como é que, ou pelo menos quais são os indícios que temos de como chegamos à propriedade clássica. Eu não trato do problema nos casos da propriedade arcaica porque é muito difícil reconstruí-la. Tem duas teorias muito diversas para começar, que é a do Caser e a do Bonfante, e isso já implicaria construir tipo desenhos parciais que se multiplicariam bastante e extrapolaria muito o limite que eu tinha posto. Ou então, desviando um pouco o assunto da sua dissertação, qual a sua opinião sobre, na propriedade arcaica, qual corrente você segue? Se é que você chegou a adotar uma em específico? Na verdade, eu tento conciliá-las, mas eu me inclino muito mais para a do Bonfante, que é, na medida de que, assim, eu acredito que a reconstrução dos aspectos arcaicos feitos pelo Bonfante é muito bem feita, principalmente na sua história do direito, é bem melhor do que no seu curso, na minha opinião. E eu acho que o ponto fundamental que chegamos ali é que, assim, a propriedade ela foi feita à imagem da soberania do Estado. E pela concepção que eu tenho da evolução dos estudos jurídicos, também me parece que faz bastante sentido. Quem aponta bastante nesse sentido também é o Janeto Longo. Não sei se é o Janeto ou se é o Carlo, mas tem referência na minha tese também. Mas basicamente eu acho, partindo dessa ideia que a propriedade arcaica foi construída à semelhança ou por analogia da soberania do Estado, eu adoto aquela construção da propriedade arcaica romana do Bonfante e eu vou dizendo que as outras coisas foram sendo abarcadas por terreno do domínio também por analogias que elas iam conseguindo se firmar com relação desse domínio arcaico.
Então, assim, certas coisas foram mais fáceis de aproximar, outras coisas foram menos fáceis. Ou seja, as posses mais estabilizadas ou das coisas mais prestigiosas, se for para usar a nomenclatura de Gai, foram sendo aproximadas primeiro e depois outras coisas foram sendo aproximadas aos poucos. Por acaso, o Galo tem um estudo bem interessante sobre a inserção, se eu não me engano, dos animais no catálogo das Resmancip, que é bem interessante, também influenciou na grande medida. Quando eu ligo a câmera aqui, vou vou fazer com a câmera desligada, com o perdão e com todas as vendas devidas, sem aqui nenhum desprestígio para o orador que nos brindou com uma excelente exposição. Queria apenas te cumprimentar pela tua exposição. 120 páginas é densidade suficiente para cortar os cabelos Opa, para tirar os faltou muita coisa. Na verdade, uma coisa que era mas essencial na claro, tese que não tem é um tratamento sobre coisas. E eu tinha feito metade. Vou ser sincero, eu não tinha acabado a parte sobre coisas. Mas eram tipo 30 páginas só sobre coisas. E não cabia. Foi tão simples quanto isso. essa temática é vastíssima e eu, aliás, sou um mestre absoluto, ao contrário do Kundera, que está também imerso nesse tópico. E pronto, não teria nenhuma colocação substantiva a ser colocada. Então, somente mil curiosidades, uma vez mais, reitero o pedido. Coloca a tese à nossa disposição. Espero que mais à frente a Universidade de Coimbra tenha a nobreza de publicar com aquela capa bonita, sabe? Aquela capa Opa, com a biblioteca joanina, aquela capa com as fotos, com a fotografia lá no começo, não sei se ainda o fazem, mas publicar a tese, naquela. isso, Não, isso deve aparecer na página do sim, Estudo Geral da faculdade, sim, entretanto. esperamos que sim.